Olá, estamos aqui para falar um pouco de política. Esse é mais um episódio Matriz Podcast de Política do jornal Correio do Povo. Estamos em período eleitoral e nada melhor do que falar dessas articulações, reuniões e movimentações que estão acontecendo no cenário político. Especificamente essa semana aqui no Rio Grande do Sul, as movimentações foram bem intensas. A gente teve dois movimentos, basicamente, em campos também diferentes, desse cenário eleitoral. Um deles foi em relação ao PSB, que já tem pré-candidatura aqui no Rio Grande do Sul, mas que está se articulando aí com outros partidos. Ainda existe uma tentativa de articulação nacional para viabilizar uma frente ampla na disputa ao Palácio Piratini. Outro movimento, no outro campo, é envolvendo o MDB, um importante partido que só nos últimos anos já governou 4 vezes o Palácio Piratini e que também tem ampliado as suas articulações. Então, fica na linha que a gente vai continuar falando sobre isso. Para falar um pouco dessas movimentações todas que estão acontecendo aí no cenário a menos de 100 dias das eleições de outubro, eu convido a repórter especial de política Flávia Benfica para conversar comigo hoje sobre essas movimentações, principalmente nesses dois campos, que é o MDB de um lado e o PSB do outro, que essa semana foram de intensas conversas e articulações e também de interferências nacionais nessa discussão que a gente vai começar. Então, Flávia, eu vou começar, acho que vamos pegar o assunto mais recente, a gente está gravando esse podcast nessa sexta-feira, e o assunto passa pelo MDB. Né? Essa semana, o MDB Nacional deu um indicativo de que aqui no Rio Grande do Sul o partido deveria aliar-se ao PSDB, que apresentou como pré-candidato ao Piratini o ex-governador Eduardo Leite. E né, o MDB, inclusive, já tem a pré-candidatura do deputado estadual Gabriel Souza, porém, né, ainda está aí conversando com alguns partidos, ainda está indefinido. Então, Flávia, como é que foram esses últimos bastidores que tu apurou envolvendo o MDB? Oi, Maureen. Oi, ouvintes. Maureen, eu queria começar assim essa conversa sobre o MDB, sobre o PSB, PT, PSDB, porque eles me lembram muito daquele poema do Drummond, sabe? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria. Gente, tá assim, não tem, realmente tá assim, intenso, né, Maureen? Divertido, tá bom de acompanhar. No caso do MDB, tá se colocando aí, o MDB marcou essa reunião da executiva para o dia 10, assim, na boca do início do prazo das convenções. Realmente o MDB está num brete, assim, o que eu apurei entre a reunião da Executiva Nacional, a resposta que o presidente Fábio Branco deu, né? A reunião da Executiva Nacional decidiu, aprovou essa aliança com o PSDB, abre mão da cabeça de chapa, mas aprova um indicativo sem imposição. Significa que tem jogo, né? Falando francamente. Aí o pessoal aqui, uma parte do partido vende que não, tem muita pressão da Nacional. Mais ou menos. A Nacional tem conhecimento do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tem conhecimento das dificuldades que é uma aliança com o PSDB. Assim, o que rola hoje dentro do MDB, do MDB gaúcho, em diferentes, assim, de representantes de diferentes alas que eu ouvi? Tem dois caminhos, por exemplo, porque começou a se divulgar muito assim que a direção nacional não vai nos dar recursos financeiros, não tem como entrar numa candidatura própria sem dinheiro e sem tempo de TV. Tá, mas a direção nacional também coloca um porém aí. Olha, mas se vocês viabilizarem uma aliança que não seja apoiar o PSDB, uma aliança com os partidos grandes,
tenha um tempo de TV, que forme uma aliança robusta, a gente conversa. Aí, né? Aí pode ter dinheiro. Então, depende da capacidade de vocês aí de fechar essa aliança. O MDB estava muito, muito próximo de fechar um acordo com o PSD, que tem como pré-candidato ao Senado a ex-secretária Ana Amélia. A coisa deu uma trancada. De fato, qual é o sentimento hoje? Assim, o pessoal, a base, diferentes movimentos, querem a candidatura própria. Tem dois caminhos. Ou o MDB consegue fechar uma aliança forte, e aí consegue viabilizar a candidatura própria, ou o MDB manda alguém para o sacrifício, numa chapa pura, carreira solo, sem dinheiro e sem tempo de TV. Apenas para marcar posição, né, nessa eleição. Tem essas, Até tem essas duas posições, entende? Tipo assim, tem esses dois caminhos. Bom, nesse segundo caso, o candidato vai ser o deputado Gabriel Souza? O que a gente está ouvindo é que não, porque tem que ser alguém disposto a ir para o suicídio. O deputado é jovem, o deputado tem muito a perder para entrar numa candidatura a solo sem tempo de TV. E acho que é interessante, né, Flávia, dar uma contextualizada, porque tu falaste da questão da data das convenções. O MDB marca essa reunião que pode ser, né, muito importante, assim, sacramentar como que o MDB vai se posicionar no dia 10 de julho. E a convenção do partido está marcada para o dia 31. Quer dizer, é muito na boca, né? O PSDB ainda não marcou a sua convenção. Mas eu acho que tem um porém aí, tu citaste essa questão de seguir ou não a orientação nacional, que é o próprio relacionamento do MDB, e daí eu não digo do Gabriel, mas do MDB com o ex-governador Eduardo Leite, né? Tanto que o próprio ex-governador, assim que houve a manifestação do MDB nacional, elogiou, né? Ele estava aí se manifestando para ter esse apoio, mas o quanto, assim, até pela tua experiência de outras eleições, o quanto uma imposição realmente vai ser suficiente para sacramentar essa Não vai, união. não vai. Essa é a questão, né? Assim, resumindo, não vai. E dentro tanto do MDB nacional como aí essa não é uma avaliação só do MDB estadual, assim, de uma parte do MDB estadual. Tem essa avaliação no MDB estadual e tem essa avaliação no MDB nacional. Faltou e continua faltando, ou seja, faltaram e continuam faltando gestos do governador Eduardo Leite, do ex-governador Eduardo Leite, em direção às alas do MDB contrárias à União. Esses gestos não aconteceram. E não parece que vão acontecer. Assim, o ex-governador parece, nesse momento, muito próximo do União Brasil. Nós temos aí o evento que vai acontecer no final de semana, quer dizer, vem o presidente nacional. Tem toda uma... Ali está tendo sinergia. Então, assim, esses gestos, a essa altura do campeonato, também não sei se adiantariam ou que adiantariam. O fato é que uma união do MDB com o PSDB aqui no Rio Grande do Sul não leva o partido inteiro. Ponto. Tem gente que já disse que não vai sair de casa, tem gente que já disse que vai ficar em silêncio para não dizer que não vai votar. Então, assim, o partido inteiro não leva. Quais são os cálculos que são feitos a partir disso? Bom, tem gente dizendo que uma união acaba com o partido, e tem essa questão importante que está na matéria, que assim, indicar o Gabriel como vice de Leite vai pesar para o deputado Gabriel, assim, que ele vai ser responsabilizado por dividir o partido e por apequenar o partido, que são os termos que utilizam. Então, assim, ele sofre um impacto muito grande, tanto no caso de manter uma candidatura própria sozinho, em chapa pura, como no caso de ser indicado a vice do ex-governador, assim.
a fatura vai cair na conta dele. Até porque, E isso assim, para também quem... complica a situação. Então, até para colocar um pouco de molho nesse caldo, assim, para quem está entrando agora nessa novela. A gente pode dizer que é novela porque essa situação do MDB se agravou, vamos dizer assim, no final do ano passado. E essa situação toda interna do partido é muito delicada. Né? No final do ano passado já tinha aquela sinalização, enquanto o então governador Eduardo Leite buscava suas aspirações, né, de ser o indicado do PSDB à disputa presidencial, aqui no estado o MDB fez o indicativo de fazer prévias em dezembro, né, recuou, passou para fevereiro, teve ali praticamente em janeiro, um janeiro bem trágico, que foi praticamente um racha na sigla, envolvendo dois, vamos dizer assim, aliados, até porque eles, né, tinham uma relação muito próxima, que era o deputado federal Seu Moreira e o deputado estadual Gabriel Souza, que ambos estavam se colocando como nomes para serem pré-candidatos do partido, sendo que o Alceu Moreira já estava trabalhando nisso e já havia um acerto interno de que esse seria o direcionamento. Então, quer dizer, o partido já não vem muito unido, né, e nem muito, vamos dizer assim, com a mesma voz. De repente, essa imposição nacional nesse indicativo de união com o PSDB, que tem a figura ainda por cima do Leite, acabou complicando tudo mais. Maureen, eu só para, assim, eu não estou vendo a imposição, viu? E a Nacional está deixando isso bem claro. Assim, Indicativo. é um indicativo de apoio sem imposição. A Nacional está frisando isso, sem imposição. Assim, o que estão vendendo aqui de imposição da Nacional fica por conta de quem está vendendo peixe aqui. A Nacional está repetindo, indicativo de apoio sem imposição. Dizer que tu está tendo imposição da Nacional é bom para muita gente. Principalmente para quem se favorece com ela, né? Mas essa imposição, ela ainda não aconteceu. Então, assim, a divisão dos recursos financeiros também não. Assim, então, se a gente pensar no conjunto de siglas, todas as siglas fazem as contas para ver onde é que tu tem mais chance e onde é que tu tem menos chance. Ninguém coloca uma quantidade expressiva de recursos se o que está se vislumbrando é que tu não tem chance. Então, assim, os recados que a Nacional está mandando olha, vocês conseguem uma aliança competitiva ou não? Isso, a destinação de recursos depende disso. Então, assim, se tu consegue uma aliança competitiva, é obrigatório investir. A Nacional já tem lugares que são considerados prioritários. Mas, assim, os problemas, entre aspas, do MDB, eles entendem, assim, esse protagonismo do Rio Grande do Sul não é bem assim. Essa pressão. Ah, mas então não é a Nacional que está pressionando, é a senadora Simone Tebet que está pressionando. A senadora Simone Tebet tem essa força toda para pressionar um partido inteiro no Rio Grande do Sul? A gente está colocando isso também. E será que ela vai chegar até as convenções, né? Entende que é o que se fala hoje. Bom, vale a pena, uma parte do MDB aqui diz isso, olha, vale a pena eu abrir mão de candidatura para fortalecer quem? O PSDB, em nome de uma chapa que a gente não sabe se chega, se passa da convenção, porque daí tem todo um cenário nacional aí, tem um monte de disputas, de palanques regionais, ou seja, existem estados onde o MDB está aliado ao PT, existem estados onde o onde o MDB está apoiando pré-candidatos vinculados ao presidente Bolsonaro. É um pouquinho mais complexo do que simplesmente, olha, estamos sendo muito pressionados pela Nacional e a gente vai ter que acatar. Tanto não é verdade que foi marcada uma reunião do Executivo Estadual e tanto, na verdade, que está vindo reação aí dos mais diferentes lados. Essa tese de que, tipo, é a Nacional que está exigindo, não vingou muito aqui no Rio Grande do Sul, até porque o pessoal sabe
assim, o pessoal faz isso, o pessoal e conhece o seu partido. Então, sim, acredito que nós teremos desdobramentos. Não ficou claro ainda exatamente o que essa reunião da executiva vai definir, assim, se ela é definidora, né? Na executiva, até o momento, a candidatura própria é majoritária. E a Como é que isso gente, vai? exatamente, até porque Não. depois vai ter, né? Logo em seguida vem a convenção, mas esses 10 dias aí deverão ser de intensas conversas, até para tentar viabilizar essas alianças com outros partidos que já estavam mais ou menos encaminhados, como é o próprio Uhum. caso do PSD. Agora, voltando um pouco para Brasília, a gente também teve um outro indicativo de Brasília nessa semana que impactou aqui no Rio Grande do Sul, que é envolvendo a pré-candidatura de Beto Albuquerque, ex-deputado federal, e que, né, apresenta-se pelo PSB, mas também tem aí surtido algumas conversas, a retomada, na verdade, de uma tentativa daquela famosa frente ampla, né, para unir os partidos mais do campo de esquerda na disputa ao Palácio Piratini. Flávia, como é que estava o cenário na segunda-feira, antes da reunião, e como é que ficou o cenário na terça, pós-reunião? O cenário na segunda-feira, a expectativa e tal do PT aqui no Rio Grande do Sul era bom. Beto vai para Brasília, vão dizer para ele que não tem como, não tem dinheiro, tem que ter uma candidatura só no campo da centro-esquerda, esquerda. Bom, o script saiu todo ao contrário, tá? Beto foi para Brasília e voltou lepto e faceiro com autorização para lançar a sua, para manter a sua pré-candidatura, para negociar com outros partidos que não à frente ali, PT, PCdoB, PV, e foi exatamente o que ele fez. Ele retomou, né? Assim, praticamente foi-se, né? A retomada mesmo está tendo com o PDT. O PT continua apostando as fichas aí de que o PDT não vai fechar com o Beto, mas eu acho que vai. Eu acho que essa conversa está muito bem adiantada. Até porque, assim, ó, se não fosse fechar, o Beto não estaria no estado de ânimo que ele está, né? Porque todo mundo que conversou com ele nos últimos dias viu que ele está, assim, feliz da vida, eu diria, né? Enquanto que o pessoal do PT parece que está meio perdido, assim. Enfim, e eu também, né? Se eu fosse ali, eu já teria me virado para o pessoal faz tempo. O PT precisa de uma aliança também. O PT tá tem dificuldade em compor a chapa majoritária se não tem uma aliança com o PSB e nem com o PSOL. Até porque, no momento, o PT tem o pré-candidato ao governo do Estado, né, que é o deputado estadual Edgar Preto, e para por aí. Né? E era isso. E era Assim, isso. existe um grande espaço vazio aí, Uhum. que é o seguinte, né? Que é a pergunta que, assim, caindo de maduro, o eleitor de centro-esquerda e de esquerda vota em quem para o Senado, né? Tu Exatamente. sabe, tu sabe? Eu não sei. Tu sabe? Eu não sei. Até porque nesse momento todo o pré-cenário da disputa ao Senado, que na eleição desse ano é uma vaga, que é a vaga do senador Lazier Martins, que está concorrendo à reeleição, inclusive, até o momento são todos os nomes de centro para a direita. Né? Exato. Esse vácuo que tinha aquela grande expectativa de que talvez a ex-deputada Manuela Dávila fosse concorrer, ela mesmo anunciou que por não ter esse campo, essa frente formada, não iria entrar na disputa, ela seria, vamos dizer assim, nesse momento a única. Então isso não se formou, então realmente a gente tem uma disputa ao Senado totalmente de centro para a direita. Agora, é interessante pensar também nessa articulação, porque fragmentar
né? Do caso do PT especificamente, que está dentro de uma federação, mas com siglas, vamos dizer assim, menores, né? Mais modestas, fica complicado até para garantir uma vaga no segundo turno, pensando daí numa polarização que deve se confirmar nacionalmente, que pode vir a ser replicada aqui durante a campanha propriamente dita. Quer dizer, será que... O PT, assim, o PT, desde o início, ele está apostando todas as fichas na polarização, de que o Rio Grande do Sul repita a polarização, replique, né? Essa polarização nacional, Lula-Bolsonaro. Ele continua apostando nisso e ele aposta numa vinculação muito forte do nome do deputado Edgar Preto com a chapa nacional, né? O ex-presidente Lula. Isso também não está aparecendo ainda. Essa vinculação, na verdade, Fê, né, é interessante, assim, a vinculação é uma estratégia bem arriscada. Tanto é que a gente está vendo esse cenário aí, né? O PSB insistiu e levou, né? Porque assim, vale falar o seguinte, né, Maureen? Insistiu e levou porque o PSB está pensando isso, como eles mesmos disseram, como o Comando Nacional confirmou para a gente, assim, em bloco. Então, assim, hoje, tudo indica que o Márcio França vai sair da disputa em São Paulo, já está fazendo pesquisa com ele fora da disputa. Exatamente. Fica só o Haddad, o França concorre ao Senado na chapa do Haddad, ou seja, o PSB fica com o Senado e o PT fica com a candidatura ao governo em São Paulo. Isso entrou na conta quando isso influenciou a mudança de posição da cúpula nacional do PSB para manter a candidatura do Beto aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, isso. E a outra questão que ocorre é que, assim, tá dando estrutura, tá bancando, mas o PSB também decidiu naquela reunião em Brasília, assim, na verdade, as majoritárias ficam com 20% dos recursos. Assim, o pessoal que vai ter que correr atrás. E o pessoal que decidiu que vai correr atrás e vai. Entende? Então, assim, o PSB vai investir muito nas proporcionais. O PSB e a torcida do Flamengo vai investir muito nas proporcionais. O MDB, o PT, enfim. Por quê? Porque todo mundo quer ter uma bancada forte na próxima legislatura, no Congresso, porque isso vai ser fundamental, tanto se for reeleito o presidente Bolsonaro, como se for eleito o ex-presidente Lula. Isso é muito importante na negociação e a gente está vendo isso hoje, né? Exatamente. Tem muitos partidos que já estão trabalhando com esse cenário, né? Nem vão se preocupar muito com as outras. Não que não vão se preocupar, mas vão investir muito mais de fazer essas bancadas, porque vai ajudar na negociação e no movimento dos partidos, como eles vão se posicionar com o próximo presidente reeleito ou novo nessa manifestação, além da própria distribuição, né, de recursos que, né, vão aí no próximo ano também terão algumas novidades. Flávia, uma semana, né, muitas coisas, mas essa movimentação não vai terminar, nós ainda vamos ter, provavelmente, muitas, vamos dizer assim, que nem xadrez, né, muitas movimentações, e eu gosto muito de pensar que esse cenário da disputa aqui no estado ao Palácio Piratini, a tendência é que ela vai ficando mais clara. Porém, ainda tem muita água, né, para rolar. As convenções, só para relembrar, estão previstas para começar a partir do dia 20. Aqui no estado, a primeira é do PL, que tem o deputado federal Onyx Lorenzoni para o dia 22 de julho, e a última, que está marcada, é para o dia 31 de julho, nesse momento, que é o MDB e o PTB fazendo o encontro na mesma data. Mas a gente ainda vai ter bastante coisa pela frente. Flávia, eu quero te agradecer muito pela atenção e por esses comentários de bastidor, né, que muitas vezes, para quem está acompanhando, fica difícil de conseguir ver todo esse cenário, e a gente vai voltar
em breve com com novas informações. Quero agradecer também, antes de tudo, a edição do Aleph Alencar. Flávia, muito obrigada e até a próxima. Até, só para dizer que o ouvinte que gosta de política vai ter um mês bem divertido. É praticamente a Copa do Mundo do futebol e as eleições. As eleições da política. É isso aí. Tchau, tchau. Muito obrigada, Flávia. Então, hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço.